Você já parou para pensar por que parece que a felicidade está sempre a um dígito a mais na conta bancária? É mais ou menos assim. Quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou ser feliz. Ou quando eu comprar aquela casa, tudo vai se resolver. Mas sabe qual que é a real? Pode ser que você esteja perseguindo algo que nem precisa para ser feliz. Isso soa um pouco estranho, né? Porém, já quero deixar avisado que não vou romantizar uma vida sem dinheiro. Aqui eu quero trazer diversos pontos, pois até onde eu sei, não consigo pagar as minhas contas ou comprar a minha comida apenas com amor, carinho e um sorriso. Então, bora conversar sobre isso. A verdade é que a gente vive numa corrida infinita por dinheiro e sucesso. É como se tudo girasse em torno de ter mais. Mais grana, mais bens, mais status. Mas será que isso realmente importa? Será que você precisa de uma conta bancária cheia para viver feliz? É tentador falar que sim, eu sei. Porém, hoje eu vou te mostrar como o sucesso financeiro, apesar de importante, pode não ser tudo. Na verdade, ele pode até atrapalhar, se você focar mais nele do que nas coisas que realmente fazem a sua vida valer a pena. Então vamos dividir isso em três partes. A primeira, por que o dinheiro é importante, mas não é tudo. A segunda, o problema de viver em função do dinheiro. E por último, como encontrar equilíbrio e viver de uma forma mais feliz. Mas antes, tem uma observação. Não existe verdade absoluta neste vídeo. Cada um tem seu contexto, sua subjetividade, seus valores e suas crenças. Quem sou eu para ditar alguma regra? Apesar de que às vezes pode parecer que é isso que eu esteja fazendo. Inclusive, se você assistir outros vídeos deste canal, pode encontrar contradições de pensamento, pois assim como você, eu estou em constante transformação. E isso é ótimo. Então vamos lá. Por que o dinheiro é importante, mas não é tudo? O dinheiro é uma ferramenta poderosa, e isso a gente não tem como negar. Ele garante o básico da vida, como comida, segurança, acesso à saúde e também educação, além de permitir que a gente tenha experiências enriquecedoras. Agora, o problema é que a sociedade nos convenceu de que quanto mais dinheiro, melhor, e a gente começa a acreditar que ele é a solução para tudo. Mas por mais que o dinheiro seja necessário para garantir um padrão de vida confortável, ele não pode ser o único objetivo da sua vida. O dinheiro não compra tudo. Pode até comprar conforto, mas não vai te dar a felicidade real. Pense aqui comigo. Ele vai te dar paz de espírito, vai te dar bons relacionamentos, vai te fazer sentir completo. É claro que inicialmente a gente é tentado a pensar que ele vai auxiliar nesses três pontos, mas provavelmente não. E é aí que as coisas começam a sair do controle. As pessoas buscam mais e mais, acreditando que sempre falta algo. E na verdade, muitas vezes o que falta é justamente o equilíbrio. Dessa forma, a gente já pode perceber que o problema é viver em função do dinheiro. Quando você começa a viver somente por mais dinheiro, sem parar para refletir sobre o que realmente importa, você começa a perder o que é fundamental. Começa a fazer da grana um único objetivo da vida, e é nessa busca incessante que acaba sacrificando coisas que são muito mais valiosas, como o tempo com a sua família, momentos de lazer e sacrificando até mesmo a sua saúde mental. A grande questão é que muita gente acredita que o sucesso financeiro é que vai trazer a felicidade, mas acaba vivendo uma vida totalmente desequilibrada, correndo atrás de algo que no fim nunca vai ser suficiente. E o mais interessante, quanto mais dinheiro você tem, mais você quer. Essa busca sem fim por mais vai te fazer sentir que nada é suficiente. E é aí que a armadilha acontece. Então a solução eu vejo que é encontrar um equilíbrio para viver uma vida mais satisfatória e mais feliz. Não adianta achar que o dinheiro é a resposta para todos os problemas. O segredo é encontrar um meio termo para garantir o que você precisa para uma vida confortável e viver de forma plena, sem deixar-se consumir pela busca constante por mais apenas. E aqui existem 4 pontos que eu acredito que justificam esse equilíbrio. O primeiro é definir suas prioridades. Quanto mais dinheiro você realmente precisa para garantir o seu bem-estar? Estou falando aqui de uma boa moradia, pagar suas dívidas, comer relativamente bem, ter acesso a serviços de saúde de qualidade e ter segurança em relação à violência social. Tudo isso vai custar dinheiro, nada de graça. Mas dependendo da sua posição atual, pode ser que seja menos do que você imagina. O importante é focar no suficiente e não no excesso. O segundo ponto é investir em experiências, não só em coisas. Muitas vezes o que realmente traz a felicidade não é o que você compra, mas as experiências que vive. Isso não custa uma fortuna, mas vale muito mais.
momentos com pessoas que você ama, viagens, novos aprendizados e até as pequenas coisas do dia a dia. E o terceiro aspecto, como consequência dos outros dois, acredito que seja de suma importância nos lembrarmos que o dinheiro é uma ferramenta, mas não um fim. O dinheiro deve te servir, não ser o seu mestre. Ele deve te dar a liberdade, mas a verdadeira liberdade vem quando você não fica refém de buscas por mais. E é aqui que chegamos no quarto ponto, que é aprender a dizer não. Se você não tem controle sobre suas vontades, elas começam a te controlar. Quando você se permite fazer parte dessa corrida atrás de mais e mais, você perde o controle da sua vida. Começa a sacrificar tudo por algo que, no fim, não vai te dar a verdadeira paz. No final das contas, o que realmente importa não é o quanto você tem, mas como você vive com o que já tem. O dinheiro é uma ferramenta importante, como eu já disse, para garantir uma vida digna e confortável, mas ele não pode ser o seu objetivo final. Viver só para acumular riquezas vai te tirar a chance de viver o que realmente faz sua vida valer a pena, que são as pessoas ao seu redor, os momentos simples e a sensação de estar alinhado com o que te faz feliz. Eu te desafio a você olhar ao seu redor e refletir o que realmente te traz felicidade. Agora dá uma olhada aqui em cima e vamos para o próximo vídeo. Lá eu tenho uma ótima reflexão para a gente continuar esse papo. Espero lá!